Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nesta manhã, a paz do Senhor para todos. Nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus pelo amor dEle, pela bondade e a santidade do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E um feliz domingo para todos. Eu quero apenas fazer uma rápida reflexão. Ontem eu estive num culto abençoado, foi uma bênção muito grande na Igreja Amor e Cuidado. E como Deus falou de uma forma tão especial, louvores lindos, maravilhosos, um ambiente do céu. Deus falou em cada louvor, cada detalhe. Eu vim muito contente e muito feliz. O pastor que pregou muito bem. Falou sobre o propósito, usando a vida de Moisés como referência para explicar sobre o propósito de Deus, sobre o plano de Deus nas nossas vidas. E eu quero dizer aqui que o Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. O cuidado do Senhor é algo inexplicável. Mas eu quero apenas ler aqui Eclesiastes capítulo 3, que fala que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer, o tempo de comer, ou seja, o tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e o tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de comer, de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 11 diz que tudo fez formoso em seu tempo. E também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenham conhecido que não há melhor coisa, ou coisa melhor para eles, do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de tudo, de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. E sei também que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhes deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aqui, pessoal, nós estamos dentro de uma reflexão falando sobre o tempo. Sabemos que há tempo para todas as coisas e nós precisamos compreender que nós não compreendemos isso. Interessante, né? Porque se nós compreendêssemos, nós não reclamaríamos tanto, e nós somos pessoas que reclamamos.
na realidade, nós precisamos compreender qual é o propósito do Senhor, qual a vontade de Deus, para com todas as coisas que acontecem. E ficamos sem entender, sem aceitar. E nisso vem o sofrimento. Porque o sofrimento, na realidade, nada mais é do que nós não aceitarmos a situação. E é claro que existem coisas que nós devemos estar inconformados para que possamos ter uma mudança, cuja mudança não acontece de fora para dentro. Porém, acontece de dentro para fora. Porque a conversão, por exemplo, a conversão é uma mudança de mente e atitude. A conversão, ela implica em metanoia. Acontece dentro do nosso coração. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós vamos a Deus através de Jesus. E o Espírito Santo nos convence de que nós somos pecadores. Logo, é impossível, na realidade, eu receber o perdão de Deus se eu não abro o meu coração. A Bíblia diz, o que vem a mim eu não lançarei fora, mas eu tenho que ir ao Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, fala que o Senhor está batendo a porta. Ele bate a porta. Se alguém entrar, eu entrarei com ele, eu cearei com ele e ele comigo. Isso gera uma intimidade, gera uma comunhão muito grande. Aí nós vemos aqui o sábio Salomão falando sobre o tempo. É algo assim, muito precioso esta explicação, porque há tempo para todas as coisas, há tempo para todas as ocasiões. E quando nós falamos sobre o tempo, nós precisamos compreender que tudo vem de Deus. E o termo tempo, compreendido pelo homem carnal, é o tempo cronos, cronologia, cronológico. É o tempo do relógio, é o tempo da competitividade. E o tempo de Deus é Kairos, cuja ligação não está na ação humana, não está com uma ação humana. O Salmo 40, ele lembra-nos de uma grande ilustração de Davi. Davi ele foi um jovem ungido como rei de Israel. No entanto, houve um tempo de espera. Ele não foi ungido e imediatamente ele ocupou o trono. Não. Nesse espaço de tempo, ocorreram muitas adversidades, muitos obstáculos, muitas provações para que ele pudesse amadurecer. Aí vem a pergunta, e por que ele não foi ungido já então, estando num estágio de amadurecimento? Gente, Deus, quando escolhe, Deus apontou para alguém, e a Bíblia diz que nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Então isso é uma questão de Deus. E nós observamos na vida de Davi, que é um episódio que marca a trajetória de Davi,
quando ele tem a oportunidade de destruir a vida de Saul. Ele é um exemplo clássico daquela pessoa que não toma decisões precipitadas, ou seja, a decisão fora do tempo. Davi foi um moço, foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele aprende a viver com Deus, ele aprende a andar no tempo de Deus. E é certo que não andará angustiado, sem paz de espírito, sem alegria. Mas ele confia em Deus, porque ele sabe o resultado final. Ele sabe o resultado. Isso ao passo que aquela pessoa que vive no tempo Cronos, ele age segundo a emoção, ele age segundo o momento. Ele sai do tempo de Deus, do tempo Kairos. Porque o tempo cronológico, o tempo medido, contado, mensurável pelo relógio, que é o tempo cronológico, ele tapa o tempo Kairos, porque nós queremos agora. O tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é quando você está pronto para receber aquilo que Deus tem para nós. E para isso é necessário termos maturidade. E se nós vamos cortando as etapas das nossas vidas, nós seremos comparados ao fruto que é apanhado antes dele estar maduro. O fruto amadurece, ele tem que ser colhido ao pé da árvore. E é algo puro, algo infinitamente melhor. E quando as etapas elas são queimadas, perde-se aí os sabores almejados. Porque o fruto maduro, ele tem o seu gosto. E nós precisamos compreender o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Por isso que eu li aqui, há tempo para todas as coisas. E qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Deus, ele criou o tempo. O mundo todo está sujeito a regras, ou às regras, e ninguém pode fugir, das quais ninguém pode fugir. O nosso tempo na Terra, ele é curto, é uma passagem. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na Terra não passam de uma sombra. Jó, ele já falava isso. E o que nós precisamos entender é que Deus tem um tempo para nós. A Bíblia, ela nos mostra o caminho, como devemos usar o nosso tempo. Aproveitando o tempo, não desperdiçando-o. E não devemos desperdiçá-lo com bobagens. E muito menos com as coisas que nos induz ao erro, ao pecado. Mas procurarmos descobrir qual a perfeita vontade de Deus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo
cada oportunidade, porque os dias são maus. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 17. E a Bíblia nos ensina a remir o tempo. Remir o tempo é extrair o melhor de cada situação, de cada oportunidade. Mesmo aquelas situações que são difíceis, que são complicadas. E que nós possamos sempre estarmos dispostos a doar o nosso tempo para a glorificação do nome do Senhor. Porque somos criação de Deus, cuja criação tem a sua parte específica em Cristo, através de sua graça e através de sua misericórdia. Jesus, ele nos chamou para que nós praticássemos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, para que nós as praticássemos. Jesus, meu querido, usou muito bem o tempo. Ele passava horas do seu dia ensinando, pregando, curando, libertando. O texto de Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38 nos diz algo muito especial sobre Cristo. E é um resumo do ministério de Jesus. Este texto nos deixa muito claro que Jesus investia no tempo, produzindo coisas boas. Da mesma maneira, nós devemos investir o nosso tempo, dedicando-nos ao Senhor, aos estudos, à oração, à leitura da Bíblia. Buscarmos um lugar para estar congregando. E termos uma qualidade de vida espiritual, vivendo com propósito. 2 Pedro 3, 8 diz, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Não desperdiçarmos o nosso tempo, mas aproveitando-o a todo instante. Porque a relação entre Deus e o tempo é uma das questões mais complexas que nós podemos observar dentro do campo teológico. E alguns teólogos, eles até compreendem que Deus criou o tempo. E nesse sentido, o tempo faz parte do reino da criação. Já outros teólogos, eles observam o tempo como um relacionamento entre Deus e o homem antes da criação, visto que ele é eterno e o próprio conceito de eternidade inclui o tempo. No entanto, seja como for, sabemos que o tempo pertence a Deus e que todas as coisas estão controladas pelo Senhor. Como já falamos sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos, que são diferentes. Nós vemos aí a vida de Abraão, que é um dos maiores exemplos sobre como o tempo de Deus acontece. Ele foi chamado pelo Senhor quando ele tinha 75 anos. Uma idade para qualquer um de nós
que parecia algo tarde demais. Mas, apesar da idade avançada de Abraão, Deus não agiu com pressa em sua vida. Depois de 11 anos de espera, Sara tentou adiantar esse tempo. Sara tentou adiantar o relógio de Deus, usando seus próprios métodos. Todavia, o esforço de Sara resultaram no nascimento de Ismael e não de Isaac. O nascimento de Isaac, o herdeiro da promessa, ocorreu somente no tempo determinado pelo Senhor. Eu, por exemplo, eu recebi uma profecia, e eu creio em profecias. Também Deus me usa em profecia, por isso que meu Face eu coloquei Nelson Profeta, Leão Valente. Por que Nelson Profeta? Porque Deus me escolheu. Eu sou chamado pelo Senhor. E por que Leão Valente? Leão, Jesus é o leão da tribo de Judá, eu sou filho de leão. E por que valente? Porque Deus é comigo e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa se o homem ele não compreenda, ele não entenda, mas eu tenho um chamado de Deus. E 27 anos depois, a profecia cumpriu-se na minha vida. E essa profecia que na minha vida foi profetizada, né? Foi falada, foi revelada através de uma grande profeta, lá em Minas Gerais. Ela cumpre-se até hoje. Portanto, meus queridos, eu quero aqui dizer para você que Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. Porém, o que Deus falou, está determinado. Nós ficamos ansiosos. Porém, a paciência é importante na espera pelo tempo do Senhor, pelo tempo de Deus. O salmista disse: esperei pacientemente, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. Na realidade, esperar em Deus exige muita resiliência, persistência, coragem. Mas Deus, ele age no momento certo. Hebreus capítulo 4, versículo 16, eu já estou terminando, diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia. O tempo de Deus é favorável aos redimidos. O tempo de Deus é favorável para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8 e o versículo 28. E nós devemos olhar para os acontecimentos e as situações e enxergarmos a mão de Deus, a providência de Deus, agindo para nos ajudar, para nos abençoar. Portanto, queridos, fiquemos com esta palavra. Tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de chorar,
de sorrir, de amar, de abraçar. Que Deus nos ajude a compreendermos o propósito que Deus tem para nossas vidas, para os nossos corações. Porque até mesmo o mal, ele transforma-se em bem. Nós vemos a história de José, que foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. Toda uma trajetória na vida de José. Porque Deus tinha um trono para José. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tinha um lugar específico para José. Ontem até eu estava comentando com um pastor amigo meu que eu fui missionário no Paraguai por muitos anos. Eu dirigi igreja por muitos anos. Hoje eu não dirijo igreja. Eu apenas estou congregando em uma igreja. E Deus usou um profeta que é hoje uma pessoa que vive na Argentina. E Deus usou aquele moço, aquele irmão Santiago Doré, e disse: homem, eu tenho uma cadeira preparada para você, eu vou te colocar no meio de doutores, eu vou te colocar no meio de gente grande, eu vou te colocar no meio de um povo, e vou te sentar em uma cadeira. E essa profecia, ela cumpriu-se literalmente. Eu lembro-me quando eu estava fazendo pós-graduação em docência no ensino técnico e superior, aquela profecia, ela veio ao meu ouvido como se fosse naqueles dias. Porque eu estava no meio de muitas pessoas boas, pessoas que já tinham vários cursos universitários, pessoas maravilhosas. E hoje eu estou envolvido na educação, no meio de professores maravilhosos, pessoas, cada um com a sua experiência. E hoje eu tenho 4 pós-graduações. Estou fazendo mais uma faculdade. Tenho a minha formação. E eu louvo a Deus pelo tempo do Senhor. Porque Deus fala e cumpre com a sua palavra. Portanto, se Deus falou contigo, meu querido, confia no Senhor. Confia em Deus. Você tem um chamado. Saiba que o teu tempo não é o tempo de Deus. E que nós precisamos compreender o plano de Deus em nossas vidas. Um grande beijo, com muito carinho para todos os meus amigos. Amém? Feliz domingo.